Entendo. E tive na última reunião que concluiu a caminhada do acordo. Se não fosse a sua presença lá, a Câmara de Deputados não aprovaria o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Não é só pela aprovação, mas do mérito também, do conteúdo, da tua contribuição, da tua equipe e do teu trabalho. Por isso eu vou pedir ao plenário uma grande salva de palma para a deputada Maria Gabrilli, que nesse momento fará aqui seus comentários e dará a sua posição em relação a esse tema que é tão importante para todos nós. Nossa, senador, muito obrigada. E assim, queria cumprimentar todos, cumprimentar a Judith Hellmann, que eu tive o prazer e a coincidência de viajar com ela ontem. E é tão interessante isso no mundo, universo das pessoas com deficiência, porque, no fundo, a deficiência ela já acaba trazendo uma aproximação. Né? Então, assim, eu já me sinto muito próxima da Judith, só por ter feito uma viagem ao lado dela. E queria dizer para vocês que eu sou uma pessoa muito privilegiada nessas casas aqui, porque eu posso contar com a experiência tanto do senador quanto do meu amigo deputado Eduardo Barbosa, que, puxa, assim como eles, assim como muitas famílias de pessoas com deficiência, muitas associações, foram quem realmente investiu, trabalhou. E hoje, se eu chego no Congresso e conseguir fazer um trabalho com a Lei Brasileira da Inclusão, foi poder colher o que pessoas como o senador, como o deputado Eduardo Barbosa e essas associações e familiares plantaram durante muitos e muitos anos. Então, assim, me sinto realmente privilegiada e muito honrada por poder contar com o conhecimento de vocês. Agradeço do fundo do coração. Quando eu quebrei o pescoço, há 21 anos atrás, eu tive a oportunidade de fazer reabilitação nos Estados Unidos. E a partir de então, eu passei a viajar muito para os Estados Unidos em busca de tratamentos diferentes. Eu fiquei bastante meses em Pittsburgh, fiquei bastante tempo em Miami, fiquei bastante tempo em Boston, fiquei bastante tempo em Houston. Em Houston, eu fiquei fazendo um aprendizado de eletroestimulação há muitos anos atrás, que acabei trazendo isso comigo, e hoje é toda a base do meu tratamento, da saúde que eu tenho, vem desse know-how, desse conhecimento que eu adquiri, numa época em que o Brasil pouco prescrevia um tratamento com eletroestimulação. Eu posso dizer que muito da saúde que eu tenho, da disposição que eu tenho, do torque, da musculatura, literalmente que eu tenho, e da condição de poder pegar avião toda semana e vir a Brasília, vem por conta desse tratamento. Eu só tenho, Judith, que agradecer uma coisa que há muitos anos atrás a gente ainda tinha um movimento incipiente de reabilitação nesse país. Eu sei que a acessibilidade é um grande desafio para o Brasil, e acredito que para muitos países sempre continua sendo, embora alguns países estejam muito mais à frente de nós, mas a gente ainda tem que trabalhar muito para mudar essa cultura e muitas vezes mudar um olhar hostil que existe com relação a isso. Eu fui a primeira secretária da pessoa com deficiência no Brasil, uma secretaria que foi criada pelo senador José Serra, quando ele foi prefeito da cidade de São Paulo. E hoje a gente já tem centenas de secretarias no Brasil que trabalham voltados e focados à pessoa com deficiência. E na ocasião, em 2006, eu tive a oportunidade de ir a Nova York, que é a cidade da Judith, para conhecer o secretário na época e a secretaria da pessoa com deficiência lá. E naquela época a secretaria já existia há 35 anos, ou seja, hoje há 45 anos, Nova York, por exemplo, tem uma secretaria da pessoa com deficiência. Portanto, muito a nos ensinar, né? Muito que a gente pode nos espelhar e trabalhar em conjunto, porque por tudo que eu ouvi lá
eu vi que também educação e empregabilidade sempre foram grandes desafios, também para os Estados Unidos. E eu tive a possibilidade, a oportunidade de participar da última reunião da Convenção da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência em Nova York. Assim, é uma experiência que eu vou guardar no meu coração para o resto da vida, porque eu nunca tinha assistido tanta diversidade por metro quadrado como eu assisti nas reuniões da Convenção da ONU. E o Brasil, chefiado, então, pela Isabel Maior, a nossa delegação brasileira trouxe contribuições importantíssimas no documento da Convenção, como, por exemplo, a definição de pessoa com deficiência passou muito pelas sugestões do Brasil de um modelo biopsicossocial de avaliação da pessoa com deficiência e também questões de inclusão na educação. O Brasil teve uma participação muito importante. E hoje a gente vê que, em 2008, as casas ratificaram a Convenção com quórum qualificado, a Convenção passou a ter status de norma constitucional, mas, infelizmente, né, Eduardo e Painha, a gente viu muitos operadores do direito no Brasil desconhecendo a Convenção e ferindo a Convenção. Por isso, o projeto que o senador Paulo Paim protocolou há 15 anos atrás, como deputado, e depois de novo como senador, que foi o projeto de lei que veio parar nas minhas mãos para que eu relatasse, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei Brasileira da Inclusão, ele procurou, sob a égide, o norte da Convenção, fazer com que a gente tenha um documento que seja a Convenção, entre aspas, regulamentada, para que torne a Convenção e esses direitos conhecidos. Então, assim, é uma honra, né, ter podido trabalhar nesse documento e que muito pouco de assistencialismo traz, praticamente nada, mas protagonismo mesmo, trazendo autonomia às pessoas, incentivando as pessoas a irem para o mercado de trabalho. Só para ilustrar, Judith, um dos artigos que foram aprovados, que foi aprovado nesse documento, a gente cria um benefício que é o auxílio inclusão. As pessoas com deficiência no Brasil, a maioria delas, são beneficiárias do BPC, que é um benefício de prestação continuada, e que é um benefício que permite essas pessoas ficarem muitas vezes em casa e muitas vezes terem até medo de buscar um trabalho, porque vão ter esse benefício suspenso no ato da contratação. E a gente quer estimular essas pessoas a buscarem o mercado de trabalho, até porque a gente acredita muito no potencial das pessoas com deficiência. E esse auxílio inclusão é um benefício criado para incentivar a pessoa com deficiência, então ela passará a receber quando ela ingressar no mercado de trabalho. E isso é uma grande conquista, porque a gente sabe que as pessoas com deficiência têm um custo de vida mais alto. Então, ela pode ingressar no mercado de trabalho, receber seu salário e ainda receber esse benefício que vai ajudá-la a ter novas tecnologias assistivas, fazer um curso ou fazer o que ela quiser com o recurso, mas é um incentivo às pessoas para elas saírem de casa. Eu sei que esse ano é um ano importante nos Estados Unidos, porque vocês comemoram os 25 anos de legislação do Americans with a Disability Act, e a gente também comemora 26 anos da Lei Federal 7853, que instituiu a Política Nacional para a Integração das Pessoas com Deficiência, e criou a CORDE, que foi assim o primeiro órgão trabalhando, que foi a Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência, né? E a gente vem, por conta desses órgãos, com certeza, evoluindo nesses aspectos de empregabilidade, de educação, e a gente precisa muito ter esse olhar, né, mais inclusivo, essa mudança de atitude, mudança de cultura. E te digo, uma mudança de cultura que venha da iniciativa privada,
que venha da sociedade civil em geral, e esse projeto que a gente se refere foi um projeto que ficou em consulta pública durante 6 meses e que a população brasileira teve a possibilidade de contribuir. Foi um projeto de lei traduzido na íntegra para a língua brasileira de sinais. Pela primeira vez, a Câmara teve um projeto com essa tradução, para os surdos também poderem trazer sugestão e contribuir para o projeto. E essa participação da sociedade, a gente sentiu muita coisa aqui nas casas. As empresas, por exemplo, procurando os parlamentares para sugerir que a gente acabasse com a lei de cotas, que obriga as empresas a contratarem pessoas com deficiência. Então, assim, foi uma luta dos deputados e dos senadores para a gente conseguir manter a nossa lei de cotas, porque hoje a gente tem 360 mil pessoas com deficiência, com carteira assinada, trabalhando no mercado de trabalho, coisa que há 2001, há 15 anos atrás, a gente tinha apenas 100 pessoas. Então, a gente sabe que é uma ação afirmativa, mas que vem trazendo muito crescimento e muito protagonismo à pessoa com deficiência. Eu realmente sonho, senador, com o dia em que a gente consiga vencer as deficiências dos serviços, as deficiências de infraestrutura, né, e fazer com que realmente funcione a máxima da Convenção, onde quem tem deficiência são as cidades e não as pessoas. As cidades que não foram preparadas para receber todo tipo de pessoa, as cidades que não foram preparadas para toda a diversidade humana, porque a deficiência nada mais é do que mais uma característica da condição humana. Então, acho que a gente pode trocar bastante experiência, porque os Estados Unidos ele é muito mais avançado em questões de infraestrutura e outras questões, mas o brasileiro também leva no peito um jeitinho de incluir e uma característica inerente ao povo brasileiro, que é essa forma acolhedora e inclusiva, muitas vezes, de ser, de trabalhar, de receber as pessoas, que eu acho que isso, lapidado e com uma boa infraestrutura, a gente pode ir muito longe. Eu sou fã das pessoas com deficiência. Muito antes de adquirir uma deficiência, eu já trabalhava na área. E isso, acho que por enxergar o potencial dessas pessoas e de saber que, puxa, principalmente dentro de uma empresa, muitas vezes elas não têm a qualificação que a gente gostaria, elas não tiveram oportunidade de ter uma formação que a gente gostaria, mas elas chegam na empresa com uma bagagem que pouquíssimas pessoas têm, que é a bagagem da disciplina, a bagagem da perseverança, a bagagem da superação e muitas vezes a bagagem do sorriso, que faz toda a diferença no ambiente de trabalho. E eu, assim, fico muito, muito, muito feliz de poder viver esse momento de aprovação da legislação e, né, de poder compartilhar e dividir isso com um país que, com certeza, trouxe bastante modelo e exemplo. Eu falo isso para você porque, quando eu me candidatei a primeira vez, o único político que eu conhecia era o senador José Serra. E não por ele ser político, mas porque a filha dele era minha amiga. E ele presenciou todo o processo desde que eu quebrei o pescoço. E quando ele criou em São Paulo a rede Luci Montoro, que é uma rede de reabilitação de altíssimo nível, ele se inspirou muito em todo o trabalho que eu adquiri e que eu fiz nos Estados Unidos. Então, assim, a gente pode dizer que vocês trouxeram muitas experiências para a gente e espero que continuem trazendo e que a gente possa trocar, porque a gente também tem bastante experiência para levar para vocês. Muito obrigada.